dona Anísia, tá me ouvindo? Fala, meu amigo, tudo bem? Boa noite. Como Tá é me que tá a ouvindo situação aí? aí? Tô bem, Menino, graças a Deus. Tô bem, graças a deusa. tá um Tá me friozinho da... ouvindo bem aí? O pessoal tá entrando. O pessoal Gostei tá do... entrando, eu tô esperando um pé. Ficaram de me mandar um pé pra você fazer a leitura aqui, mas não chegou um pé pra mim aqui por enquanto, não. Eu não tô a fim de te mostrar meu pé de novo, não. Eu não tô a fim. Não, eu trouxe os pezinhos Você que eu trouxe tenho. os pezinhos? Que Trouxe, legal. eu ia pra Show. televisão, né? Tem os pezinhos aqui. Credo. Esse aqui não tem. O pé quadrado é o mais difícil de tirar o molde, então eu acabei fazendo de espuma, né? Aí tem dedão, segundo e terceiro dedo do mesmo tamanho, tá vendo? Então, esse é mais raro. Não fui eu que esculpi, por isso que é feio. Mas os outros não. Entendi. São de resina, né? Bonitinho. Bonitinho. Isso é porque você fala que é bonitinho. Pessoal, boa noite, né? Nós já estamos aqui, ó lá. A loucura já começou, né? O Neto já está com a gente aqui, então você que me segue aí. Esse é o Neto, Irmo Neto. Eu conheci o Neto há uns 6 anos atrás, mais ou menos, né, Neto? A gente estava num Foi em curso. 2016, em julho de 2016. Então, 6 anos. 6 anos. Nós estamos em junho de 2022, exatamente 6 anos. E foi muito legal. A gente foi fazer um curso. O Neto estava lá atrás na mesa do café. Eu, louca, sedenta por conhecimento, fui fazer meu primeiro curso de hipnose. E aí eu cheguei, o Neto me cumprimentou, falou que era advogado, perguntou o que eu fazia. Na época eu era só massoterapeuta, né? E aí eu lembro direito, eu tava de sapatilha, o Neto falou assim: é mesmo? Deixa eu ver seu pé. Aí eu, curiosa que sou, eu tirei o sapato e o Neto saiu falando da minha vida. E eu falei, como assim que essa pessoa sabe disso tudo? Não tem condição ele saber disso tudo, né? Tinha muita coisa que fazia sentido e tal. E assim eu conheci, né, essa ferramenta que o Neto trabalha. Neto tem um livro, né, Neto? O Neto vai falar daqui a pouco. E enfim, a gente vai bater um papo aqui hoje para a gente para entender um pouco mais a respeito disso, né? Entender como que a gente pode se beneficiar desse conhecimento, né, Neto? Para a gente facilitar um pouco a nossa convivência, a nossa vida, né? As nossas relações, as nossas cabeçadas, né, Neto? Exatamente. E aí, falar em cabeçada, estou lendo esse aqui, que é O Éter, Deus e o Diabo, de Johann Reich. É incrível, explica muito para a hipnose não verbal. Legal. Terminei de ler esse aqui, que são Psiconautas, Viagem com a Ciência Psicodélica Brasileira. Como eu estou Ó, falando dos cogumelos mágicos, né? Eu estou estudando muito esse livro aqui, é incrível, traz as últimas experiências científicas no Brasil até 2021. Muito bom. ó, top, hein? Muito conhecimento, né? E vou começar Oi, o trabalho. Fabi. Boa noite, Fabi. A Fabi tá dando boa noite aqui, Neto. Ó. Ó, Fabi Corpo Xavier, e podóloga. Emoção, Alexander Lower. E por que o amor é tão importante? Esse livro aqui vai ser muito legal, inclusive para você, Steve German, como o afeto molda o cérebro do bebê. Esse livro aqui vai ser interessantíssimo. Legal. Todo mundo acha que estudar os pés é facinho, né? Não, tem bastante estudo correlato. Não, tem nada de facinho, não tem nada. Nossa, entender o que ele fala tem hora que é grego, né, Neto? Mas estamos diante de um especialista, então vou deixar que o Neto se apresente um pouquinho, fale um pouquinho da história dele, né, Neto? De onde surgiu tudo isso, para a gente poder entender, porque assim, né, é muito estranho falar assim. É que semana passada eu fiz uma live falando sobre os traços de caráter, né? O esquizoide, o oral, o psicopata, o masoquista e o rígido. Então, como que o corpo também mostra sobre a nossa personalidade. E aí hoje o Neto vem para completar um pouco mais e falar sobre os pés. Então, vamos aprender um pouquinho sobre essa técnica que eu gosto, particularmente gosto bastante. É assim, antes eu não sabia o que era a análise da personalidade dos pés. Eu conheci essa técnica em 2000, 99, para ser mais exato,
eu encontrei um livro chamado A Linguagem dos Pés. Quando eu peguei esse livrinho, era um livrinho que ligava os pés com os chakras, né? Os dedos dos pés com os chakras. E aí, o Henry fazia uma descrição básica de cada dedo, cada chakra, como você podia fazer o link entre o que você está vendo no dedo e o chakra correspondente. E isso abriu muitas coisas, porque o primeiro pé que eu estava vendo era o meu, e o que ele falava batia. Então, mas lá vou eu de mergulhar de dúvida, né? Mas a gente tem sete chakras. Como é que você relaciona 5 dedos dos pés? Essa pergunta, eu consegui resolver essa pergunta, que sempre me deixou atarantado, né? E eu estou usando o termo atarantado por causa da taranta. Agora, nesse curso que eu fiz com você, no Giancarlo Russo. Por quê? Tá. Ele falou um negócio que pouca gente prestou atenção, mas ele falou: nós somos seres caudais. O que é isso? Forma-se a cabeça e depois o resto do corpo. Uhum. Então, a cabeça, ela já tem os órgãos sensoriais próprios, né? Tem a boca, tem os ouvidos, tem os olhos, tem o nariz. Então, praticamente quase todo o sistema sensorial seu está na cabeça. Entendi. Então, eles precisam representar a cabeça. Entendi. Faz sentido. E só é o caudal. Sim. Reich, por exemplo, ele coloca as primeiras couraças, né? Principalmente os tipos que você falou, né? Antes, na área do caráter, coloca a couraça ocular, a couraça da mandíbula, né? E depois vem a couraça do pescoço, né? E depois vem a do peito e tudo mais. Só que ele também tem 7 couraças. Né? Então, a couraça ocular e da mandíbula está ligada à fase intrauterina e pós-uterina, que é a amamentação. Até a fase oral está aqui, ó. Sim, né? sim. O microfone está muito ruim, gente? Eu já ia perguntar, eu acho que a sua voz não está saindo muito nítida, não. E agora, melhorou? Melhorou. Pessoal, eu vi que a Fabi falou aí, mais alguém aí. Testa para nós aí como é que tá a voz do Neto, que acho que tá dando um pouquinho de eco mesmo. Tá dando eco? Tá dando eco. Como se estivesse dando retorno. Retorno não, mentira. Tá picado. Vamos ver se melhora. Coloquei 2 microfones. Eita. Melhorou? Não, vai falando e a gente testa, vamos ver. Tá bom. É o seguinte, então, quando eu comecei a estudar os pés, eram os chakras. Aí depois eu fui pegando essa linha dos chakras, né? Ô Neto, segura só um pouquinho. A Fabi tá falando que tá dando eco. E realmente, assim, parece que melhorou um pouco, mas parece que tá reverberando. Se você colocar fone de ouvido, não melhora, não? Peraí. Vamos ver se melhora agora. Parou de dar o eco? Pra mim, parou. Fabi, parou de dar eco aí? Você que tá ouvindo aí? Porque acho que estava dando eco do que eu estava falando no microfone, né, no telefone. Ah, tá. Beleza, vamos seguir que agora parece que melhorou um pouquinho aqui já. Então, vamos lá. Aí o que acontece? Quando eu peguei esse estudo, eu peguei o estudo dos chakras. E aí eu fui estudar os chakras, depois fui estudar a parte das cores, que tem ligação dos chakras com as cores, os chakras com os sons, né? Depois eu fui estudar os cheiros, tá? Tudo isso tem uma parte que a gente chama de empírica, né? São conhecimentos, mas que até então a neurociência não tinha comprovado nada. E aí eu entro para a teoria do cérebro trino. E quando eu entro para a teoria do cérebro trino, eu entro para o eneagrama. Então, aí quando eu faço a ligação dos pés com o eneagrama e com a teoria do cérebro trino, eu deslancho, porque daí eu consigo fazer questionários e aí eu consigo começar a provar cientificamente o que eu estava vendo nos pés. E daí vai para a neurociência. Então, no meu livro, né, que é esse
aqui, eu lancei em 2012, ele tem até os pés em neurociência, contando toda essa trajetória. Tanto é que esse curso que eu vou começar agora em julho, dia 2 de julho, é sobre, grande parte, é um módulo básico, que é esse livro aqui. Né? Depois Que vai ter um legal. módulo intermediário, e daí eu já entro com a teoria do cérebro trino e com o Enneagrama, que eu vou precisar de mais tempo, e depois o módulo avançado, que eu entro na psicanálise. Entendi. Né? Porque daí a gente vai fazer a relação das coraças musculares, dos tipos escritos por Reich no início, né? Que você falou, o rígido, o esquizoide, e assim vai. Mas hoje, pelos pés, por exemplo, você olhando os pés de uma pessoa, é nítido que tipo ela é. Qual a couraça principal daquilo? Quantos tipos de pé nós temos, Neto? 3. Só 3. Nós temos o Só? quadrado, né, que é dedão, segundo e terceiro dedo do mesmo tamanho. Todo Nós mundo temos nessa hora pode tirar o tênis, a meia e vai olhar o pé para começar a esse entender aqui o é o que ele mais está falando. raro no Brasil. Né? Só de 5 a 10% da população tem, só. Ó, só? Nós temos o greco-romano, que é dedão e segundo dedo do mesmo tamanho e depois cai, ou o dedão um pouquinho maior, o dedão um pouquinho menor que o segundo dedo. Às vezes o segundo dedo é maior, o dedão fica menor. É o pé greco-romano. Eu na vida? Nós temos o pé egípcio, que é dedão maior, os outros dedos caem em escadinha. Nós só temos esses 3. Aí junta a esses 3 formatos. Cada um tem um software diferente rodando na mente. Junta esses 3 formatos, 3 tamanhos de dedo. Dedo curto, dedo normal, dedo longo. Então é 3 vezes 3, dá 9. Junta o tamanho do dedão. Dedão fino, dedão largo, dedão normal. Quanto mais largo o dedão, mais a pessoa fala. Quanto mais fino, menos a pessoa fala. Mais introvertido, mais extrovertido. Então, o que acontece? Ele tem mais coisa. Eu me divirto. Né? Aí soma a isso as unhas. Quanto mais visível a unha do pé, mais teimosa é a pessoa. É mais birrenta, ela faz bico, ela olha feia, ela faz carão, ela faz birra, é uma criança grande, né? E teimosa. Então não é aquela criança que você pode mostrar, que nem, eu posso mostrar esse monte de livro. Se ela falar que não concorda, foda-se. Não interessa que o cara ficou 30 anos estudando para escrever o livro. Ela não concordou, ela não vai nem se dar o direito de ler. Ela não concorda. Agora, as unhas pequenininhas já não. A mente é científica, é pragmática. Tudo tem que ter um porquê e um como. Então, ela se dedica ao estudo e esquece um pouco da parte intuitiva, que é muito forte de quem tem a unha visível. Então, quem tem a unha visível sofre menos do que Leloup chama de normose, que é a necessidade de ser normal. Agora, para quem tem a unha pequenininha, sofre com dogmas sociais. Se preocupa com o que os outros vão dizer, que os outros vão pensar, que os outros vão falar. E por aí vai. Né? Que nem quando a gente está trabalhando a não verbal, por exemplo, a hipnose não verbal, teve uma hora que o Jean-Pierre começou a dar muita ênfase nessa parte do que ele chamou de temperamentos, né? E poucas pessoas entenderam a importância daquilo. Achando que aquilo não era hipnose não verbal, e falando assim, não, mas dá a técnica, dá a técnica. Pelo contrário, aquilo é a técnica. Porque a hora que eu olho o pé de uma pessoa, eu sei como me aproximar dela. Sim. Entendeu? Eu sei qual a linguagem que eu tenho que usar para me aproximar dela e me fazer um imprint. Dedo longo, Então, mas aí odeio. vamos facilitar para as pessoas que aqui, quem está seguindo para nós aqui são as pessoas normais, né? Então vamos facilitar aquilo que a gente não conseguiu facilitar lá no curso. Então vamos traduzir em miúdos, assim como você traduziu os 3 tipos de pé, né? Então vamos traduzir os temperamentos aí de uma maneira que dá para casar com o pé e o temperamento. Como que a gente pode fazer isso? Então, geralmente quem tem o dedo do pé curto é mais irritado. Mas o quê? Irritado. Irritado. A paciência de uma pessoa é proporcional ao tamanho dos dedos dos pés dela. Então, o dedo curto é irritado, o dedo longo é ansioso. Então, quanto mais longo, mais ansioso, quanto mais curto, mais irritado.
Quanto mais irritado, a gente está falando de mais visceral, mais energético. Quanto mais longo, a gente está falando de mais mental, Mental. mais esquizoide, né? Então, os temperamentos, eles estão presentes ali. Se você olha uma pessoa de dedo longo, por exemplo, você não pode chegar chegando. Ela odeia a invasão do espaço dela, odeia contato. Ela é igual É uma gato. pessoa mais fria, né? Não é que ela é mais fria, ela é mais mundo dela. E ela tem Então, medo de deixar e aí você ela. invadir o mundo dela. Não, ela não é Sim, fria, porque. porque ela gosta de contato. Mas quando ela Não, quer. quando eu falo que ela é fria, é no sentido que ela é mais racional. Ela é menos emocional, ela é mais mental. Não, tanto é que se ela tiver as unhas visíveis, ela é tão birrenta quanto você. As analogias com a minha pessoa são ótimas. Então, mas aí eu tô tentando facilitar o processo, porque eu lembro que quando você me contou a respeito disso, eu trabalhava só com massagem. E aí eu lembro que quando as pessoas chegavam para fazer massagem, eu começava a massagem por onde? Pelo pé. E aí eu lembro que as pessoas chegavam e falavam assim, porque eu sou ansioso, ansioso, ansioso. Aí eu começava a rir, porque a pessoa tinha os dedinhos tudo curtinhos. E eu falava assim, então, você tem certeza que você é ansioso ou você é irritado? E era bingo. Quando eu trazia para a pessoa e falava assim, então, a pessoa que é ansiosa, ela sofre por antecipação, ela realmente está sofrendo, porque ela quer controlar o que ainda não é possível de controlar. Agora, a pessoa que ela é irritada, ela geralmente ela fica com raiva, ela contém a raiva para não explodir, porque socialmente não é muito aceito, e aí todo mundo caía na risada, Neto, porque todo mundo concordava com o que eu estava falando. Então vamos lá. Eu vou dar uns spoilerzinhos aqui, tem onde isso até da personalidade por espécie de modo avançado. Você falou controlar. Né? O dedo longo não quer controlar. Ele quer antecipar o problema. Para se Sim, prevenir. É diferente de sim. controle. O pé egípcio, por exemplo, tem muito mais problema de controle por causa do perfeccionismo, que é nato do pé egípcio, do que os outros pés. O pé egípcio odeia errar, ele odeia ser chamado a atenção. Você quer acabar o dia do pé egípcio, é chamar a atenção dele na frente do mundo. Você desmonta ele. Ele vai Ah, fazer tá, um é monte de verdade. vídeo pelo resto da vida. Porque É, na enquanto frente de não todo tem mundo é ele, verdade. entendeu? Você está ferrado. Mas você desmonta ele. O pé egípcio odeia errar. Tanto é que o pé egípcio é o único pé, por ter o pensamento linear, 2 mais 2 são 4, eles são extremistas. Certo, errado, verdadeiro, falso, sim, não, não tem meio termo. Tanto é que eu falo muito isso. Buda veio para o mundo para ensinar meio termo. E aonde ele nasceu? Lá na China, no Oriente. Lá. Por quê? Porque lá a maioria tem pé egípcio. Faz sentido. Entendeu? Então, assim, não existe Entendi. acaso nos grandes mestres. Por que cada mestre aparece em determinado lugar e qual a forma de explicação que ele trouxe, qual a mensagem que ele trouxe? É inerente a um tipo de pé. Se a gente começar a olhar a história, você vai perceber que cada povo gera uma estrutura de pensamento padrão Sim, e sim, necessita de um mestre que desce e tente harmonizar aquilo, né? Colocar em sim, 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 homeostase esse processo, né? sim, Do interno do externo. Então é muito legal você ver os ensinamentos de Buda, como ele dá, e os ensinamentos, por exemplo, de Jesus, como foi transmitido. São diferentes as formas de transmissão, para se adequar a uma forma de pensamento, para ser mais aceito em determinadas formas de pensamento. entendi. Tanto é que o que é verdade? Se eu chego num lugar, por exemplo, numa empresa, e começo a olhar os pés das pessoas, a maioria tem dedo curto, eu sei que o RH foi bom pra cacete, entendeu? Ele selecionou emocional prático ali. Agora, se tem um dedo longo ali, é o patinho feio, porque ele nunca vai fazer parte da verdade. Porque a verdade, É, ela é feita implicitamente pela maioria de pessoas que têm os pés iguais, ou seja, que pensam, sentem e agem de forma igual. Quem pensa, sente e age de forma diferente está errado. E é excluído. Então, quando você olha um ambiente e vê vários tipos de pés diferentes, você sabe que ali não tem uma verdade estabelecida. Mas quando tem uma maioria com pé igual, uma minoria com pé diferente, ali tem uma verdade implícita que maltrata quem tem pé diferente. E isso não é verbal. Olha que louco. sim, Isso é percebido por olhares,
pela forma de incompreensão que é sentida, mas não é verbalizada. Sim, sim, sim. Por isso que tem pessoas que falam assim, eu me sinto oprimida ali, mas eu não sei por quê. Ela não sabe por quê, porque É, às vezes ela faz parte da minoria. sim, sim, com certeza. Pô, Então, cara, mas você falou uma coisa agora que eu fiquei pensando aqui, né? Que assim, você está falando sobre essa questão do pé egípcio ser linear, né? 2 e 2 é 4. Aí para mim é uma coisa que chamou a atenção. Por quê? Né? Hoje em dia, dentro do meu curso, eu trabalho, é um curso voltado para mulheres. isso, fala um pouquinho mais do seu curso. O que, que vai ser esse curso aí que eu tô Então, curioso? aí quando a gente está olhando para mulheres, o que eu preciso entender? Né? No primeiro momento do curso, a gente vai falar sobre as emoções, entender as nossas emoções, os nossos padrões, né? O que foi que eu aprendi como exemplo, o que a história da minha família me ensinou, a relação do meu pai, a relação da minha mãe, quais são as dores que eu carrego, né? Por exemplo, o que é a sociedade que nós vivemos, que você falou de história, o que toda a história fala do feminino, por que a gente foi ao longo do processo ficando no lugar de não poder, né? Que eu não gosto da palavra empoderamento, porque eu acho que dá uma conotação que é contra o masculino. E eu falo muito a respeito disso. Eu falo, a gente precisa entender que homens e mulheres, ambos somos duais, né? Então eu sou homem e mulher, sou meu pai, sou minha mãe. E isso tem que estar em paz para que eu possa seguir, né? Porque eu costumo brincar assim com minhas clientes, os meus clientes. A gente não recebe um manual da vida adulta. Quando a gente é criança, a gente aprende que a gente vai crescer, ter um trabalho, possivelmente vai casar, ter filhos ou não, casar ou não, mas ninguém fala como é que vive essa fase. Então a gente chega aqui e fica, oi, como é que funciona agora? E a gente que é mulher tem um problema. Por quê? Os homens são lineares. Vocês são lineares. A gente é feita de ciclos. Não. Eu sou cíclica, Não, Neto. o homem também é cicla. O homem também menstrua. É assim, ó. Menstrua. O homem também menstrua. Porque esse ciclo de 28 dias que vocês têm, Aham. que chama menstruação, o homem Sim. também tem. Só que em sentido de menor, com uma menor intensidade, porque ele não sangra. Mas ele tem. Tanto é que os homens eles têm períodos que eles estão mais vorazes, né, do sexo, e tem períodos que eles Sim. estão abstêmios, né, dentro desse ciclo. É igual. O grande problema é o seguinte: se você pegar. Tem um livro chamado O Autodidata. É um livrinho que eu comprei, juro por Deus, eu tinha comprado um livro e assim, esse livro custava R$ 3 e com a compra do meu livro dava R$ 30 e R$ 30 o frete era grátis. Então eu comprei essa porcaria. E veio um livrinho, juro por Deus, desse tamaninho, fininho, pequenininho. Foi o melhor livro que eu já li na minha vida. Porque ele fala de um rapaz que era. Ele tá numa jornada de bicicleta e de repente ele encontra um matuto. E esse matuto começa a perguntar para ele, tipo, olha, se você estava. Você está vindo de onde? De tal lugar. Então, se você passou em tal lugar às 8 horas da manhã, era para você estar aqui, chegando aqui onde a gente está agora, pelos meus cálculos, às 10h30. Por que você está chegando às 11h30? Aí ele ficou, o cara ficou olhando para a galera e disse, é um matuto falando isso. Pô, eu cheguei às 10h30 porque furou meu pneu. Pô, isso explica. Então não fui eu que errei as contas, foi o acaso que fez que eu minhas contas não batessem. Muito obrigado. Levantou e saiu do banquinho, e vestido de matuto mesmo. E ele fica olhando o matuto indo embora, de repente sai um helicóptero de trás do negócio e leva o matuto embora. Que porra de matuto é esse que tem um helicóptero? Aí começa a história do livro. Esse matuto era um cara que dormia numa biblioteca e, como ele não tinha nada para fazer, ele leu a biblioteca inteira. Então ele é extremamente culto e inteligente. Né? E aí começa toda a história. E quando começa essa história do encontro dos dois depois, esse matuto fala o seguinte: quando o homem gerou o primeiro excesso, ele aprisionou a mulher. E a mulher passa a ser um meio dele transmitir o que ele amealhou para os descendentes dele, que é a teoria do gênio. Eu quero que os meus genes
se Uhum. perpetuem. Por isso que eu não Uhum. posso deixar minha esposa transar com outro, porque daí ela pode ter filho de Sim, outro que vai competir com sim, os meus genes. sim, Então, a sim, castração da mulher na sociedade que tem o patriarcado, ou seja, o uhum. patrimônio, é brutal. Sim, sim, sofremos com isso. Tanto é que se você pegar, por exemplo, e for falar do sagrado feminino numa tribo indígena, eles não entendem por que você está falando. Porque lá não tem repressão sexual. É. Não faz sentido para eles. Se Uhum. você for uma tribo da Papua Nova Guiné, não faz sentido para eles. Porque o filho é da tribo, não é da mulher. É, é. Sim, A obrigação de cuidar daquele filho é de todas as mulheres e de todos os homens, a partir do momento que ele é gerado. Então ele não tem nem assim, não tem nem porquê. Esse é meu pai é melhor do que seu pai. Não tem. Porque o melhor guerreiro que ele vai se espelhar não é o pai dele. E isso também não gera no pai dele um senso de inferioridade para obrigar o menino a gostar mais dele. Então é muito interessante quando você começa a estudar isso que você está falando, porque isso tem origem muito antiga. E Reich, sim, em 1922, ele lança a função do orgasmo. E na função do orgasmo, ele vem de uma forma tão brutal, a hora que ele pega as repressões sexuais da mulher, que ele vira e fala assim: a gente não tem que combater um a um, não vai dar conta. Eu tenho que combater quem está causando isso, que é a própria sociedade. E ele sim. já começa a entender que precisa de educação sexual em 1924. Ele quer colocar a educação sexual na escola. Levou porrada de todo mundo do lado. Mas por que educação sexual? Para ensinar as mulheres que elas podem ter acesso à própria genitália do mesmo jeito que o menino pode. Que não é errado. Sim. No curso, na verdade, eu passo por toda essa questão da estrutura histórica, porque eu falo assim, nós somos reféns de uma história que foi construída e que, infelizmente, eu falo que assim, por isso que eu falo que eu não gosto da história do empoderamento, né? Porque eu falo que quando tudo se digamos assim, quando o homem entendeu o papel dele, né, na função e na criação da vida, ninguém sabia o que era, né? Então o homem passava e aí, meses depois, a lua chegava e o bebê nascia. Ninguém entendia o que era aquilo. Até que o homem entendeu qual era a função dele nesse movimento de gerar a vida. E eu falo que, e como os homens eles iam guerrear, eles iam, né, abrir os territórios, eles iam conquistar as terras, eles entenderam nesse momento que eles eram mais importantes. Porque então não é ela que faz, sou eu que vou lá, planta a sementinha, então quer dizer que o poder é meu. Então destitui-se, né, todo o poder que era uno, equivalente, ambos estavam em equivalência, cada um no seu papel, cada um na sua importância. E aí a gente começa com essa guerra pelo poder, que é o que você trouxe, né? A gente vê isso na institucionalização quando vem os primeiros reis. Como que eu vou casar com uma mulher, vou sair para a guerra, vou deixar ela aqui, e a outra amanhã ela vai estar grávida, não sei se o filho é meu. Eu vou deixar o meu reinado para um filho que não é meu? E Exato. aí começa a castração da sexualidade, da intuição da mulher, porque depois a gente tem na época, né, da queima das bruxas e tal, e toda essa E história não que só foi isso. cercado. O Reich, ele traz um negócio muito interessante. Dentro dos tipos que você vai ver dentro da análise do caráter, ele fala o seguinte: existem mais histéricas do que histéricos. Tanto é que a histeria é uma doença do útero. Né? Mas por quê? Por causa da repressão sexual. A repressão Concordo. sexual, o homem, quando está nervoso, ele tende a se masturbar. Eu faço essa brincadeira de vez em sempre. Quando eu tô com Né? mulher, eu falo. Se a gente perguntar para um homem quando foi a última vez que masturbou, todo mundo fala ontem, hoje, sei lá. E mulher, oi, isso é pecado. Exato. E a Né? mulher não. Então, essa falta de contato com a genitália leva a você ter um número muito maior de esquizofrênicas, de histéricas, do que de Histérica. histéricos. Porque o Reich fala da descarga do orgasmo. Então ele fala que existe tensão, carga
descarga e relaxamento. E a culpa na mulher impede o relaxamento. Ela não tem a descarga plena. Então, a mulher, ela tem carga, descarga, de novo tensão, carga, descarga, de novo tensão, carga, descarga. Acaba, o cara vira e fala assim, veste a roupa, vamos sair. Mas quem relaxou? O cara. Porque ele dá uma, ele não consegue dar duas seguidas. Vai abaixar o bingolim. Ele desmaia. Sim. Então, ele tem o relaxamento. Estou falando sem tomar o Viagra, mas tem o relaxamento. Tem o relaxamento. E vamos trazer para os pés um pouco para você entender. Quanto mais visível a unha dos pés, principalmente do dedinho dos pés, mais a pessoa tem um conceito de lealdade e a unha pequena tem um conceito de fidelidade. Então, uma mulher que tem as unhas do pé todas visíveis, ela pensa igual ao homem. Se ela vai para fazer sexo, ela vai para ela ter prazer. Se o outro teve problema, é bom para ele. Se ele não teve problema, é ele também. E ela separa sexo de amor. E ex-namorado com ela é igual marmites, que ele come de novo. E igual homem. Então, se você pega uma mulher que tem todas as unhas visíveis, ela tem 4, 5 PA. Então, se você pega uma mulher que tem as unhas pequenas, ela tem um PA só. Ela é a famosa fiel, sabe? Cartão fidelidade. É essa. As unhas pequenas são fiéis. Completa 10 e ganha 1. É essa aí. Entendeu? Por quê? Olha que coisa louca. Quando o Henry relacionou os pés ao chakra, ele colocou os dedinhos no chakra raiz, que é o chakra sexual. E por que ele colocou medo e insegurança no pé direito, otimismo, confiança e sexualidade no pé esquerdo? Porque confiança e sexualidade caminham junto. Você pode chegar com R$200 mostrando para uma prostituta, uma garota do programa, dentro do carro com aquela puta cara de tarado, e mostrando para ela o dinheiro, ela não entra. Mesmo ela sabendo que ela precisa dos R$200. Porque ela precisa de um mínimo de confiança. Entendi. Então é muito legal quando você começa a entender os mecanismos do porquê que tal coisa foi relacionado junto. Né? E assim, a parte sexual, esse conceito muda completamente quando você está falando para uma mulher que tem as unhas todas visíveis e uma mulher que tem as duas unhas pequenas. Porque a mulher que tem todas as unhas visíveis, geralmente ela tem mais amigos homens, inclusive. Porque ela fala a mesma linguagem deles. Agora, quem tem as unhas pequenininhas, já tem mais amiga mulher. Porque se ela ficar andando muito com homem, ela vai ficar mal falada. Então, e isso vai aprisionando cada vez mais, né? Porque aí a gente tem toda a questão arquetípica, a sociedade, o tabu, a igreja, o julgamento, e aí vai problematizando cada vez mais. E isso tudo que eu estou falando com você é do módulo avançado já. Porque assim, quando você começa a olhar os pés, você vai longe. Não é só os chakras, não é só qual cérebro a pessoa está usando, não é só... não, existe todo um mecanismo psicológico por trás. E eu falo que são 27 formatos básicos, então são 27 mecanismos básicos. Entendi. Então, quando você entende esses mecanismos, é óbvio que você consegue, primeiro, na lei do 3, colocar em 3 centros, 3 mecanismos básicos que se subdividem em 27. Mas quando você compreende isso, fica mais rápido. Quanto mais rápido fica, é igual você viu no curso, né? Tem pessoas que chegam e já vão fazendo os processos, hipnotiza a pessoa, parece que é mágica. Não é. É que ela conseguiu tanto treinar que ela faz o processo tão rápido que esse acesso ao mecanismo mental é tão rápido que você não percebe como foi, porque é não verbal. Sim. Uma pessoa. Como é que é? Quando você vê, por exemplo, o Gogo fazendo, o Giancarlo fazendo, é muito rápido. Sim. Você não percebe, mas existe um padrão. Esse padrão, com o tempo, você vai acelerando. Com os pés é a mesma coisa. Você vai observando, vai analisando, vai acelerando.
A pessoa chega, você já percebeu o pé, já olhou no corpo, já viu que existe um referencial no corpo. Que nem uma coisa que é muito legal que eu aprendi com o Fábio Peloso, quando você olha uma mulher e ela tem culote, é trauma paterno. Ela tem aquela gordurinha no meio da perna, da coxa, né, que eu falo que é aquela gordurinha, assim, ela pode sentar de perna aberta, que ninguém vai ver a calcinha dela. Porque até o corpo, de tanto ela reprimir, o corpo criou a gordurinha para proteger. É repressão materna. Então, quando você vê isso em uma pessoa, você, hoje, quando você mexe com essa parte, se você massagear essa parte com o toque afetivo, você destravando isso, você muda o comportamento daquela pessoa. É porque eu falo assim, né? Eu tava até conversando com estava atendendo uma cliente antes de entrar na live. E eu estava explicando exatamente para ela sobre esse mecanismo do aprendizado, né? Que assim, a gente passa a vida toda vendo, a infância toda, vendo um determinado padrão, vendo um determinado exemplo, vendo como é que uma coisa funciona. E o nosso cérebro tem uma maneira de aprender. Depois que ele aprendeu, fica automático. Então tem algumas coisas que a gente faz na vida adulta. Vai, Ana, vai ficar salvo assim, viu? Aqui vai ficar salvo aqui e lá no canal do Neto, no YouTube. Então a gente tem esse padrão de acabar reagindo, né? Porque eu falo, a gente não age, a gente reage sempre da mesma forma. Então, assim, quando, por exemplo, tem esse assunto que a gente está falando aqui agora, né? Falar sobre sexualidade, cara, é um tabu do tamanho do mundo, né? Porque assim. É feio, eu estava falando sobre isso assim, quando a gente tem o desenvolvimento da sexualidade ali aos 5, 6 anos, não é essa sexualidade de adulto, não é sobre prazer. Começa aos 4. É, dos 4 em diante. Então, olha que louco. Dos 4 em diante. Então, mas aí, quando a gente percebe, quando que a gente percebe realmente que está tendo uma descoberta? Ali por volta dos 5, 6 anos, que a gente principalmente vê o menino colocando a mão ou a menina se esfregando em algum lugar. 4 aninhos já começa. Ah, cara, eu tenho 3 filhos. Lá em casa eu não observei ninguém aos 4 anos. Tá todo mundo chegando dos 5 pra frente. Tá vendo como é que não tem padrão? Então, não é padrão. Então, mas olhando para isso... Peraí, você mora onde? Você mora onde? Sul de Minas. Isso. Na roça. Brincadeira. Tá, sul de Minas. Como é que é a religião aí? Como é que é o quê? A pressão da religião aí? É mais forte? É mais forte ou é mais fraca do que aqui em Campinas? Ah, não, mais forte. Exato. Mais forte. Então é óbvio que eles vão começar mais tarde. Agora, sim, então. Entendeu? Porque o conceito de Papai Noel só traz presente para a criança bonzinha faz isso retardar também. Com certeza. Exatamente. E é sobre isso que eu estou falando, assim, além de toda a estrutura que tem por detrás da nossa formação, de entender como que você funciona na vida adulta, você tem uma renca de julgamento ao seu redor, que ora é da sociedade, ora é da religião, ora é da família. Então, assim, a gente entender que na vida adulta, se a gente for pensar, a gente é uma caixinha que todo dia precisa puxar um papel de lá de dentro para ser resolvido, né? E a sexualidade... assim, até pensando nessa questão do curso, que eu falo que uma das coisas que a mulher desliga é a sexualidade, né? Ela desliga a sexualidade de algum ponto, desliga a intuição, desliga, Neto. Não, ela não desliga, pelo contrário, ela usa aí o que a gente chama de pré-genital. Como ela não pode usar a principal, ela usa a secundária. Tem menos potência. É mais prejudicial, mas traz uma sensação de prazer. Uma pessoa que vai para o caráter oral, por exemplo, ela vai virar ela come compulsivamente. Tá, mas de alguma... Então, mas a sexualidade dela... Oi? Sim, mas ela sente prazer, tanto é que ela fala assim, que tesão essa comida. Olha o que ela fez, ela pegou... Olha o adjetivo, ela pegou um adjetivo. Aham, sim, e mistura. Olha que tesão essa comida. Isso que eu ouvi muita gente falando isso. Então, mas pensando no equilíbrio, eu vou pensar que de alguma forma essa mulher, de algum ponto, ou ela anestesiou, ou ela colocou essa sexualidade dela, que deveria ser vivida de uma outra forma, em stand-by.
não, é que, não chega a ser stand-by. Ela coloca nessas que a gente chama de pré-genitais. Não, Entendeu? mas de qualquer forma, o E processo não em si tem. não está acontecendo. Sim, tá, ela não tá no lugar certo. Né? Porque o Então, mulher porque, por exemplo, ó, se eu for pensar em Kundalini, se eu for pensar, por exemplo, no viés do Tantra, se eu for pensar, por exemplo, na energia da cocriação, pensando nos chakras, que é o que você trouxe lá do começo, a energia tem que subir para ir realizando, e para se ir ela, equilibrando. e se ela não subir, ela só explodir? Então, criatura, eu estou dizendo do ponto de vista de equilíbrio. Eu não estou dizendo que a Então, mulher não tem prazer. Ela tem. Mas se você eu sabe, for pensar qual a no. diferença básica da mulher com relação a prazer ou não? Oi? Olha só que louco. A mulher e o homem. O homem, para ter, quando tem a função carga, né, desculpa, tensão Tensão, carga. e carga, o homem tem que encher só o bigolim. Então, que deve ter, vamos colocar 100 ml de sangue. A mulher, tensão e carga, ela enche o assoalho pélvico de sangue. Sim, Inteiro. sim, Quantos? Aí não está falando de 100 ml, não, ele está falando de 1 litro. Então, o potencial de prazer na mulher é 10 vezes maior, mais intenso e mais duradouro do que no homem. sim. A Aí gente você sabe pergunta, disso. só que daí o que acontece? Quem fala muito isso é Gaiarsa. Gaiarsa fala o seguinte: a mulher, ela acha que o prazer dela é igual ao do homem. Porque ela só viu o homem tendo. Ela nunca viu outra mulher tendo. Sim, Então ela relaciona o ápice do prazer dela sendo igual ao do homem. E não é. sim. Não, E não. o homem também, para ajudar, e isso é uma coisa nova para muita gente, orgasmo e ejaculação são coisas diferentes. O homem pode Totalmente ter diferentes. 10 orgasmos e uma E não ter ejaculação. ejaculação. Sim, no Tantra, quando a gente está estudando o Tantra, você aprende sobre o orgasmo seco. E aí você fala assim, mas o que tem a ver o Tantra com os pés? Não, aí é o neto que vai ter que fazer essa ligação para mim, porque eu não sou especialista em pé, eu sou terapeuta tântrica. Isso tá no meu novo livro. Se você juntar os seus pés, juntar os pezinhos assim, dedão com dedão, calcanhar com calcanhar, vai formar esse símbolo aqui. Ó. Esse símbolo aqui é um símbolo feminino. Por que o homem também forma? Por que no pé do homem também forma o mesmo? Eu Porque a quero saber natureza é se você sábia. vai partir, eu quero saber se você vai partir da mesma teoria que eu. Fala. Não, a natureza é sábia, ela sempre vai partir de uma forma mais complexa para uma forma mais simples. A forma mais complexa para o animal humano é a feminina. Então, todos que saem da parte da cabeça, cauda, são iguais. Sim, sim. É, Depois, o esforço hormonal vai desenvolver o resto da cauda. sim, sim, Então, a forma principal é a mesma. sim, E sim. Eu queria saber se você ia falar disso, porque é exatamente isso. Até uma certa idade de gestação, nós somos todos o mesmo serzinho igual, não tem sexo então, definido. então, nesse livro aqui, Deus, Éter e o Diabo, Reich mostra essa forma aqui. Ele fala que é igual, principalmente essa, é igual para praticamente todos os seres vivos, que é a forma caudal. Que legal. Ou Essa seja, informação eu não sabia. se você pegar um feto humano, um feto de um cavalo, um feto de um macaco, um feto de um rinoceronte, no início, todos são idênticos, Todos são todos são iguais. caudais. Parece um girinho. Depois, mas a forma sempre é feminina, que é mais complexa. Sim.
Então é muito legal a hora que você começa a assim, Reich, nesse livro, ele traz muito questionamento. Ele pega assim, o que é funcional e primordial? Isso vai ter que estar na base de tudo. Então ele vai buscar a base da linha da energia orgânica. Esse livro ele arremata todas as obras dele com uma maestria, né, feroz. E assim, eu estou muito encantado com isso, porque a psicanálise de Reich, ela é uma psicanálise voltada para o corpo. Uhum, sim. A Ele fala que o caminho é o bioenergética, corpo, né? o termo bioenergética foi cunhado por Reich. Sim. Eu tenho o livrinho, tá ali. Tá aqui, Então, sei lá. quando você Em tem casa. uma invasão verbal nos pés, por que os dedos torcem? Entendeu? Antes eu falava, torceu porque o chakra o chakra da frente é diferente do chakra de trás. Hoje eu sei que é encoraçamento. Entendi. Entendeu? Dedo do pé virou pro dedão, ferrou mais ainda, entendeu? Se Dúvida, virou pro eu já ia dedinho, perguntar a é respeito menos disso. ruim. Se virou pro dedinho é menos ruim porque é pressa em demonstrar alguma coisa. Mas se virou pro Quando a, dedão, é quando a introspecção. pessoa tem Joanete, o que é Joanete? Joanete no pé direito está relacionada a trauma paterno e no pé esquerdo a trauma materno. Né? Joanete é desamparo. Se a joanete é bem grande nos dois pés, a pessoa tem um desamparo tão grande que ela pensou muitas vezes até em suicídio. Então, assim, quando eu vejo uma pessoa com pé com joanete e a joanete ativa faz os dedões se fecharem, eu vejo que eu estou trabalhando com uma pessoa fechada, tanto do círculo social quanto do círculo emocional. Ela tem barreiras, tanto emocionais quanto sociais, que eu vou ter que vencer para fazer contato com ela. Né? Entendi. Isso é muito importante você falar, porque quando você olha uma joanete, você sabe que aquela pessoa sentiu muita dor, se sentiu desamparada. Você estava falando da posição dos dedos, né? Então eu lembro que uma das vezes que a gente se falou foi isso, né? Os meus dedos faziam assim, né? Eles iam para dentro. E eu lembro de você falar que os dedos tinham que ficar todos alinhadinhos, que cada dedo tem seu lugar e tal. Aí me xingava por causa do sapato de bico fino, né? Sapato de salto alto e tal. E aí você falou alguma coisa que você podia só repetir. Você falou que quando o dedo, estão pensando aqui que é o meu pé. Se o meu dedão tiver mais para dentro, significa o quê? Fechamento, você está o dedão do pé direito fechado para dentro, o dedinho, a pessoa é fechada no círculo social. Tem uma barreira para você fazer parte do círculo social dela. Então, assim, não é porque ela te viu 5 vezes no mesmo lugar que na sexta ela vai te sentir falta de você, entendeu? Agora, depois que ela fez, vamos supor que ela tenha a joanete nos dois pés, depois que você conseguiu fazer amizade com ela, isso não quer dizer que ela vai te convidar para ir para casa dela, porque ela tem a joanete no pé esquerdo. Aí o que Entendi. acontece? Você venceu essa barreira, ela começa a sentir falta de você quando você não vai. Aí depois você vence essa barreira, entra para dentro. Pense numa pessoa que não vai deixar você sair. Tão fácil. Encheu meu saco para entrar, eu tava quieta, agora vai sair? Não vai. Aí vem a revolta. Cara, você me fez pensar num negócio aqui agora, né? Pensando na ideia do alfa, beta e gama, né? O gama tem esse perfil, né? Eu não queria nem ir. Vocês me obrigaram, agora vai todo mundo, porque eu não queria ir. Agora vocês vão comigo até lá, que agora eu quero saber como é que termina o negócio. Porque o gama é assim, né? O Então, filho mas gama. quando você Estou falando coloca dos filhos, né? Da posição do alfa, beta e gama. então, mas quando você coloca só assim, nenhum centro vai ter só ele, entendeu? Tanto é que a teoria Aham. de Trino, por exemplo, e o Enneagrama explicam muito isso. Você vai ter um centro principal, um centro de apoio e um centro negado. Aí vamos supor que você comece a falar assim, não, eu sou muito prática, eu sou muito explosiva, então vou trabalhar a paciência. Ótimo. Então você vai trabalhar o seu centro prático. O segundo centro, que era de apoio a esse prático, assume o comando. Então você vai virar emocional. E esse aqui está se ferrando. Esse cara aqui ganha um pouquinho de força. Pouquinho, mas não o suficiente
para não ser rejeitado. Ele só vai aparecer quando você bebe. Por isso que a pessoa, quando bebe, se transforma. Porque daí esse centro que é reprimido vem com tudo. E os outros dois se ferram. Então, a pessoa, quando bebe, geralmente quem aflora é o centro reprimido. Sim. Sim. Tá? Então, quando você começa a estudar que nem alfa, beta e gama, você vai ver que tem pessoas alfa-beta, tem pessoas alfa-gama, tem pessoas gama-alfa, tem pessoas gama-beta, e assim vai. Você vai ter 9, sempre que você vai ter 3 variações, 3 variações, você tem 9 tipos. 9. Por isso que o diagrama tem 9 pontas. Por isso que toda a teoria vai mudar o conceito, mas vai ser sempre 3. Que nem Platão. Platão, na República, ele fala que existe um homem ouro, prata e bronze. E ele descreve os 3. Se você pegar alfa, beta e gama, é igual. Só que eu estou falando de uma Grécia atrás. O cara já viu isso. Então, isso é universal, é natural. Foi enxergado em várias épocas. Né? Aí você fala assim, mas como é que a técnica dos pés acerta tanto? Eu descobri agora também. A Ingrid, que fez o curso com a gente, ela me mandou um documentário chamado A Biologia da Crença. Nesse documentário, ele trata da epigenética. E aí ele fala um negócio das proteínas e do conceito de percepção. Então, o que acontece? Cada tipo de formato de pé tem uma percepção similar. Por isso que eu acerto. Então, o seu pé, ele mostra um mecanismo de defesa que você criou. Por isso que eu acerto. Mas esse mecanismo de defesa não é seu DNA. Ele foi gerado no útero da sua mãe. Por isso que você vê gêmeos com pés tão diferentes. Os mecanismos de defesa deles foram diferentes. Sim. Até gêmeos univitelinos, os pés são diferentes. Eu acho que tem uma coisa que é interessante da gente falar, assim, né? Porque aqui a gente tem pessoas que são da área, a gente tem pessoas que são, né, neutras e depois vão assistir. Eu acho que tem uma coisa que para mim faz muito sentido, né? Hoje dentro do consultório. Eu falo isso para os meus clientes. Eu falo, olha, tudo isso são informações, são técnicas, é estudo. Mas a verdade, né, que nós somos seres que a todo momento a gente pode mudar. Desde que eu saiba o que eu preciso evoluir, né? Então, eu acho que todo conhecimento ele é muito válido, ele agrega muito, ele me traz mais clareza, mas é sempre nesse sentido, né? Porque às vezes eu atendo pessoas que elas chegam com essa ideia de assim, porque eu sou, igual você falou assim, introvertido e extrovertido. Porque eu sou muito introvertido e aí, tipo assim, tô fadado a isso. E eu brinco, né? Eu falo, cara, eu também sou introvertida, sou tímida e ponho a cara na internet, falo e dou curso, né? Enfim, a gente se molda. E o quê? Quem? Eu sou introvertida e tímida. Lógico. Não, você vai querer falar da minha rigidez nessa hora do campeonato? Não, cara de pau. Que isso? Você, cara de pau? Não. Fui. Tímida demais. Que isso? É uma Fui pessoa. reprimida. Olha, assim, ninguém presta atenção, não mostra que está no ambiente. É uma pessoa tímida. Não dá nem para notar que você está na sala. Olha, poucas vezes eu não vi você na sala no curso. É verdade. Você fez o curso? Fiz, estava lá, todos os dias, as 2 vezes, as 2 turmas, inclusive... Será que alguém não percebeu que você estava lá? Você deixou a gente não perceber que você estava lá? Só porque eu fui lá demonstrar? Passar pela experiência? A sua personalidade é assim, não tem como. Então, mas o que eu quero dizer é que, assim, apesar de ter essa personalidade, eu não estou dizendo que eu não me sinta desconfortável. Nise, assim, ó, você tem todas as minhas pés visíveis. Por que você convence? Porque você acredita primeiro na mentira. E daí, entendeu? Se eu acreditar, eu convenço. Se eu não acreditar... Então, o seu olhar, filha, vai me convencer também. O que eu falei,
você, com as unhas visíveis, você veio com essa pressão, com essa ferramenta de ir contra a normose, contra o que é normal, contra o que é estabelecido. Tanto é que você pensa assim, se tem regra, como é que eu faço para ferrar essa coisa? É natural teu ser polêmica, ser confrontadora. Assim, se eu largar você 15 minutos num ambiente com 20 pessoas, a hora que eu voltar, tem polêmica. E quem está no meio? Nízia. Porque é natural teu. Você não aguenta. Entendeu? O seu dedão é largo, a base da unha é quadrada, você não aguenta. Seu Mas rosto a gente aprende. A gente aprende que tem lugar que a gente pode brigar e tem lugar que a gente não pode brigar. A gente guarda as armas. Mas careta não muda, entendeu? Você faz careta. Você não percebe, mas você faz, filha. Entendeu? Você faz bico, você olha feio, você... É por isso que agora existe o tal do Botox, aí a mulher trava a testa, porque aí se ela estiver fazendo careta, ninguém percebe, ela trava o olho, porque você vai se ela aprender a estiver mexer a sorrindo... orelha, você vai aprender a mexer o cabelo, alguma coisa você vai sair, não tem como. Entendeu? É diferente. Que nem se você pega uma pessoa com os dedos longos, as unhas pequenas, dedão com a unha encravada, essa pessoa, se ela entrar num lugar e sair, você não percebe. É impressionante, parece que ela não existe. E quanto menos ela existir, melhor para ela. Ela não faz questão nenhuma de existir. É muito interessante. É que você vai falando, eu fico pensando nas pessoas que eu conheço. Eu tô pensando nas unhas, que você tem dessa unha petitinha, que esse dedo apertadinho, assim. É verdade, assim, faz parte, assim, não tem... Não tem jeito, entendeu? Assim, a imagem que a gente tem da gente e a imagem que os pés mostram, muitas vezes são discrepantes. Porque você não consegue, que nem Gaiarsa fala um negócio interessantíssimo. Ele fala assim, depois que você filmou, vê você falando. Vê as microexpressões que você fez quando você falava. Porque você sabe o que você falou, mas você não sabe como você falou, porque você não está acostumado a se olhar. E muitas vezes eu estou fazendo live, eu não estou olhando para a pessoa que está fazendo live comigo, eu estou olhando para mim, para o meu. Porque eu quero ver quais são as minhas microexpressões. Eu me treino. Isso é uma dica legal, para quem está ouvindo aí é uma coisa que é bem legal. Não ganhei nada, cara. Então, o que acontece é o seguinte. E a live vai ficar de graça. Por isso que vale a pena fazer o curso da Nízia, vale muito a pena. Se vocês estão gostando dessas dicas, tem muito mais no curso dela. No meu, né? Que pese ser básico, eu não me aguento, então eu acabo falando coisa que é mais avançada mesmo. Então, vai ser legal. Né? Tanto dela quanto meu, vocês vão... É o que a gente estava falando aqui antes. Eu acho assim, a gente precisa entender sobre isso, né? O que eu falei aqui antes, no começo. Não tem uma cartilha de como viver na vida adulta. Né? E eu falo que hoje em dia, com esse mundo globalizado, com esse tanto de livro que a gente tem, com esse tanto de informação que a gente tem o tempo todo, chega um ponto que você precisa olhar para você e falar assim, tá, legal, eu cheguei até aqui, e agora? Para que eu estou aqui nesse lugar? Oi? 5 gramas de cogumelo, quarto escudo, silêncio absoluto. Não entendi, porque cortou. Então, você falou, e agora, né? Depois que você adquiriu tudo isso. Quarto escuro, 5 gramas de cogumelo mágico e silêncio absoluto. Se você aguentar 4 horas, você vai entender por que você teve que estudar tudo isso. Entendeu? Então, mas aí tem pessoas que às vezes têm medo do cogumelo mágico e do quarto escuro. Então tem que buscar outras formas de resolver. Entendeu? Você vai ver seus medos, suas inseguranças, você vai ver coisa que você não quer, você vai chorar coisa que você não quer. Então, assim, e você vai chorar de alegria, você vai rir de tristeza, você vai ver que as emoções que você está vivenciando com o que você está vendo não tem nada a ver. Você vai ter palpitação, você vai aprender para que o coração funciona, o coração palpita. Vai te dar medo, você vai achar que você vai estar morrendo, porque o coração está... Quando você sente o coração que você não está acostumado a sentir, dá medo, acha que ele vai explodir, ele não vai explodir. Você só está com o coração... Você passou pela experiência, Neto? Filha do céu, foi com 6 gramas. Misericórdia. Eu sou doida pra isso aí, eu não cheguei ainda não. Misericórdia não, eu adorei. Porque
eu vi coisas, eu lembrei de coisas, que eu lembrei que eu fui no Play Center e meu irmão fugiu da mão, cara. Que é aquela mulher gorila que ficava na jaula. E eu tive que sair correndo atrás dele, aí me perdi do grupo, porque eu fui correr atrás dele. Então, mas por que isso veio? Aí eu lembrei que eu fui ver o King Kong. Eu vi o King Kong ao vivo. Aí eu vi que a minha mãe estava do meu lado. Eu falei, que porra é essa? Aí eu liguei pra minha mãe e falei, mãe, você me levou ver o King Kong? Ela falou assim, sim, veio em Campinas uma vez um King Kong, eu levei você e seu irmão. Mas você era pequenininho, como é que você lembra disso? Eu tinha acho que 3 anos. Eu lembrei da cena. Não, 4 anos, assim, eu estava pequeno. Eu lembrei da cena do King Kong, quebrando a corrente no palco. Eu lembrei de tudo. Isso estava aqui, mas o que aquilo estava atrapalhando na minha vida? Uhum. Isso vai caindo nas fichas aos poucos. Então, quando você. O que eu achei muito interessante no congresso, né, no primeiro congresso de hipnose não verbal, quando teve a Sananda, e ele foi explicar a medicina da floresta, que ele fala, nós, terapeutas, muitas vezes, temos que recorrer a mecanismos que nos passam a introspecção. Né? Porque, assim, eu aplico hipnose não verbal em muita gente, mas eu mesmo recebo raras vezes. Então, Sim. na verdade, quanto mais, assim, o Carreiro fala um negócio que eu acho lindo, todo transe é terapêutico. E aí, Concordo. o cogumelo mágico e a ayahuasca levam a esse transe terapêutico. Igual É a hipnose. engraçado, você falou uma coisa agora que assim, por exemplo, eu percebo uma questão assim, né? Sempre que eu estou em curso, eu sou dessa, né? Ah, tá fazendo, não, peraí, deixa eu testar em mim para saber como é que funciona. Só que, por exemplo, quando eu fui fazer a hipnose não verbal, eu comecei a perceber, porque quando eu fiz o carreira, eu vim com aquele negócio, né? Ah, vai lá, faz Gente, preciso contar um meditação. negócio, gente. Preciso contar um negócio. A Nízia, quando foi fazer o Carreiro, a gente tava. Deixa eu falar. Deixa eu Conta falar. não, você me desmoraliza, nós estamos no meu Instagram. Então, vai ficar para Não, fica para pode quem for fazer o contar, curso. pode Quem for fazer o contar. curso dela, quem for fazer o curso dela, cobra dela. Fala assim, qual aquela história que o irmão ia contar? Você falou para deixar. Não, a gente conta, a gente não tem problema com isso não. A gente foi pro curso do Carreiro, chegou no Carreiro lá, e aí o Carreiro é aquele professor que ele derruba a gente só com o olho, assim. Você lembra disso, né? Você lembra do meu capote, né? Porque, como é que era? 2 dias de curso, 3 dias de curso? 2 dias de curso. Aí no segundo dia, né, eu já tava lá toda, como é que a gente fala, Beto? Sugestionada. Eu já tava todo sugestionado, o cara olhou pra mim assim de longe e falou assim, eu vou te derrubar com o olho. E eu, bum, igual a boba. Só que tem um detalhe, gente. Na hora que ela caiu, geralmente fica alguém atrás para segurar. Ninguém segura ela. Meti Do o nada, cabeção no chão. assim, ó, bem, mas deu com a cabeça no chão, mas que me deu Então, um e susto. aí, Essa menina e aí eu caiu. falo que assim, é importante falar a respeito dessas coisas para as pessoas entenderem o quanto a nossa mente de fato é poderosa e o quanto ela pode estar a nosso favor ou contra a nossa pessoa. Né? Eu falo que assim, uma das coisas que eu aprendi agora nesse último curso, que é essa questão do transe. A gente tem um processo que é nosso e que é individual. Então, às vezes, você coloca a pessoa no transe, ela tem o tempo dela. Então, assim, às vezes as pessoas às vezes ficam ali, né? Ah, eu vou seguir uma meditação guiada, de que não sei o quê. Eu falo, cuidado com certas coisas, porque você não sabe o que pode startar. Você não sabe o que está pronto para pular para fora. Né? Porque eu falo assim, eu senti na pele, no primeiro módulo que a gente fez, a gente foi fazer uma demonstração, foi o Alex, o Acobis foi fazer um negócio comigo. Cara, quando eu voltei, a minha cabeça doía, eu tava tonta, parecia que eu tava fora de órbita. E aí depois a gente foi pro processo pra prática, eu voltei, sei lá, uns 45 minutos depois, e eu fiz igualzinho no Carreiro. O coleguinha tava lá, falou pra mim assim, tá tudo bem? Eu falei, não, agora eu tô bem. Aí ele falou assim, aí eu lembro que eu vi que tava meio escuro, e ele falou assim, sabe quanto tempo faz que você tá aí? Aí eu falei, uns 15 minutos. Ele, não, mais de 40. Eu falei, nossa, ferrou, né? Então, assim, essa experiência que você trouxe, por exemplo, o cogumelo eu não conheço. Mas quando eu passei pela ayahuasca, eu tomei todo o cuidado de ir para um lugar, de ir com uma pessoa que é terapeuta, que cuidou de mim durante todo o processo, para que eu não tivesse exposta a situações que, né, pudessem depois reverberar de uma forma negativa em mim. Então, Então, assim,
Quando você tomar ayahuasca, ayahuasca não é o tomar ayahuasca, é o que você vai ouvir durante Uhum. que você toma. Né? Então, assim, graças a Deus, as 3 experiências que eu tive foram músicas indígenas que eu não entendia porra nenhuma, que não tinha significado verbal, Uhum. só não verbal, que eu adorei. As 3 vezes, ligações muito bonitas, eu não tive ideia. Para mim foi muito bom. Era coletivo e individual. Então, assim, eu tinha minha cama, eu tomava a dose e deitava na minha caminha. Eu levei. Aham. Sim. Só que do meu lado tinha outra pessoa e tinha um balde. Do lado tinha uma pessoa e um balde. Eu fazia a pessoa em balde e do meu lado tinha um balde. Eu não sei usar o balde, mas muita gente usou. Então, assim, é muito legal porque, em que pese eu estar no meio de todo mundo, eu estava no meu processo. E eles pediam, Sim. não conversem aí. Se quiser conversar, sai do salão. Vai conversar lá fora. Não Uhum. pode conversar lá Sim, fora. sim. Então, foi muito legal, porque do meu lado, graças a Deus, eu olhava uma pessoa em transe, eu em transe, o outro em transe, né? Porque às vezes você volta para ir no banheiro e tudo mais. E isso que é legal. Eu lembro que eu fui no banheiro, eu lembro que eu conversei com Sim. o mentor. Então, eu não perdi a consciência. O que eu estava era com hiperconsciência. O Sim, eu cogumelo também. Eu mágico tive essa traz a sensação mesma, também. o cogumelo mágico traz a mesma coisa. Só que é uma outra pegada. A ayahuasca, ela trabalha o DMT, que é a glândula pineal, né? Que é aquilo Sim. o cogumelo já é essa parte, que é serotonérgico e trabalha aqui no córtex pré-frontal. Tanto é que ele traz, conforme você toma, ele traz ligações novas, maneiras novas de chegar a outros resultados. Então, os dedos dos pés geralmente abrem no cogumelo. Oh, que legal. Na ayahuasca, eles ficam retos. No cogumelo, ele abre. Entendi. Então, são processos que eu vejo que traz uma diferença visível depois. Porque os dedos dos Entendi. pés abrindo significa que houve rompimento de ligação definitiva. Uhum. E nem quanto mais fechados os dedos dos pés, mais rígida a ligação cognitiva. Ou seja, mais a pessoa está focada na verdade dela. Sim, entendi. Quando os dedos abrem, significa que ela tomou um choque de realidade. Então, esse choque de realidade é muito legal porque faz com que a pessoa comece a ver outras possibilidades do mesmo problema. Então, quanto mais abertos os dedos, melhor. Como é que Entendi. eu falo? Às vezes, quando eu vou atender alguma pessoa que eu vejo com os pés, estão com os dedos abertos, eu falo, você está no momento certo. Porque você está aberto a tudo. Agora, quando Entendi. chega lá para fazer a terapia com os dedos tudo fechado, é doído. E eu acho que é legal essa informação que você está trazendo, assim, porque a gente precisa também se auto-observar e saber quando a gente está pronto para fazer as coisas, né? Eu lembro que quando eu te conheci, que foi há 6 anos atrás, foi quando eu escutei sobre a ayahuasca a primeira vez, e eu nunca tinha ouvido falar daquilo, e todo mundo muito curioso, e tipo assim, eu fui fazer a experiência, acho que há 3 anos atrás, 4 anos atrás, se eu não me engano. Então, assim, foi quando realmente para mim fez sentido, né? Quando aquilo ali naquele momento se encaixou. Porque às vezes a gente fica nessa busca desesperada, né? Como se fosse. Eu costumo falar muito a respeito assim, como se fosse aquele remedinho da farmácia que eu preciso ir lá tomar, porque isso vai resolver todos os problemas da minha vida, né? E não é sobre isso, é sobre aquele momento, eu estou pronta para receber aquela informação, eu dou conta de lidar com aquele contexto, e aí eu vou em busca daquilo e o caminho se abre, né? O terapeuta certo É isso aí, aparece, a aproveita para terapia. olhar o pé do povo aí. Vou olhar o pé do povo no chat de pó agora. Isso aí. Ela é podóloga, né? Essa moça. Viu? A pessoa antes da força, a pessoa durante a força, a pessoa depois da força, se você tirar foto do pé antes, durante e depois, são 3 formatos de pé numa pessoa só. Deixa eu só fazer um adendo aqui para quem está escutando. Ó, gente, essas coisas que nós estamos falando aqui são coisas assim, que são terapias, que são coisas sérias. Então, assim, Exato. eu falo porque a gente aqui do interior, aqui perto tem ayahuasca, tem pessoal que consagra rapé, mas é muito importante levar isso que a gente falou aqui agora, tanto eu A quanto o Neto. sério. A sério. Cuidado com o lugar, cuidado com o ritual que você está envolvido, porque fala-se muito assim, né, desse contexto religioso, que as igrejas, né, enfim,
faz lavagem cerebral e tal. Pois é o mesmo caminho, né? É a mesma situação. Nesse documentário que eu falei para vocês, A Biologia da Crença, está no YouTube. Tá? Tem 2 horas e pouco de documentário. Lá você vai entender que para você tem um período da sua vida que você viveu muito em delta e alfa, que é até os 6, 7 anos. Depois você vem para beta, né? Se eu quero, então por isso que a criança ela absorve muito. Então se você falar com uma criança que ela não pode, ela absorve aquilo de forma hipnológica. Entra como se fosse um comando de programação neurolinguística. Né? Por isso que é muito perigoso os comandos que você dá às crianças, porque elas podem acreditar. E aí você principalmente um sistema que hoje chamam crenças limitadoras. Tá? Então, são limitantes mesmo, né? São limitadoras mesmo, né? Elas dão um limite para a pessoa. Então, você só vai conseguir trabalhar essas crenças limitadoras no mesmo nível, ou seja, em alfa e delta. Em teta, alfa e teta. Só que o que acontece? Quando você está lá embaixo, você também está aberto de novo a novas sugestões. Então, se você não está tomando a ayahuasca ou o cogumelo num lugar responsável, você pode receber, em vez de comandos que restaurem o processo, comandos que ajudem o processo a se consolidar ainda mais. Exatamente. Então, o que aconteceu. Então, tem que tomar muito cuidado quando a Anísia fala disso, não é com relação à substância em si. Né? O cogumelo tem pesquisas imensas, né, hoje, científicas, principalmente no Brasil, com essas 2 substâncias. E o cogumelo, por exemplo, não existe relato no mundo de overdose. Eu vi, entrou um colega meu aqui na live, que é o Ian, não sei se ele vai estar aí. O Ian, a gente fez uma formação na Bravo ano passado, e o Ian consagra ayahuasca. E ele fez um comentário, alguma coisa a respeito da ayahuasca ser, acho que é mais nova aposta de remédio, eu não lembro, eu vou falar besteira para não ter Gente, isso é legal. Nesse livro aqui, ó, os psiconautas, ele traz as últimas pesquisas científicas da ayahuasca e do cogumelo mágico. Você tem uma ideia? O cogumelo mágico trabalha a depressão profunda, a depressão de pessoas há mais de 10 anos, 15 anos no estado depressivo, de forma incrível, sem criar dependência. Então, eu acho importante a gente... promissora no tratamento da depressão. Vale muito a pena vocês estudarem. Não é porque o Irmo está falando, porque a Anísia está falando. Vão pesquisar. Na verdade, assim, eu acho que o intuito aqui, né, é como a gente entrou aqui falando sobre sexualidade, do quanto tem um tabu, do quanto isso prejudica, do quanto isso reprime, falar sobre essas questões aqui num canal aberto, né, é para a gente também olhar para essa questão e entender assim, tem um mundo de universo de coisas que estão acontecendo aí fora que a gente não sabe, né, e eu acho que a ignorância ela nos coloca nesse lugar de julgamento, de medo. Então, assim, cuidado, né? Às vezes você escuta uma coisa, eu falei assim, quando eu vi a ayahuasca a primeira vez, eu falei, como assim? Não estou entendendo, o que é isso? E aí fiquei ali por um tempo, processando, entendendo, ouvindo, aí um amigo foi lá, passou, experimentou, viu que era seguro, vamos lá. E eu tive viradas de chaves incríveis quando eu usei a ayahuasca. Eu fiz uma vez, né? Assim que, por exemplo, quando eu fiz a minha formação de Tantra, quando eu fui passar, né, fui fazer a minha prova prática, fui atender e fui ser atendida, também foi uma experiência de quebrar tabu, de quebrar um monte de crença. E a gente precisa entender que não somos essas pessoas aqui, a gente está nesse movimento para experienciar essa humanidade e isso faz parte, né? Então, dentro da hipnose existem graus, né? Então, existem pessoas que estão em graus baixos, que a gente chama de letárgico, que é de 0 a 30, os sonambúlicos, que são de 30 a 40, e os êxtases, que são de 42 a 50. Só que se nós tomar os letárgicos
Com os com e os sonambúlicos, os extras, eu tenho 30% com grau hipnótico alto e 70% com grau normal. Bom, normal. Mas esses 30 são fora da casinha já. Né? Então, o que acontece? Quando a Anísia fala de Tantra, por exemplo, 70% vai ter uma experiência legal. Só que 30% vai ter uma experiência transcendental. Sim. Fora do contexto. E nesse livro que eu estou lendo agora, Reich explica o porquê. Porque quanto mais forte é aquela mente que está trabalhando isso, mais forte vai ser a ligação da carga orgonótica entre aquelas pessoas que estão praticando aquilo. Então, só para você entender, se dois sonambúlicos estão praticando Tantra, o que esse sente reverbera no corpo desse, de forma igual. Então, esse chega ao êxtase, esse chega também. Mas esse só está sentindo que esse sentiu. Então, é uma pessoa que chegou ao ápice que vai se ter sentido em dois corpos. Essa experiência não é para qualquer um. 70% vai fazer e não vai ter ela. Vai ter algo muito próximo, mas não 100%. Então, quando as pessoas falam para mim, o Tantra não funciona? Funciona sim. Às vezes, você não for no lugar e souberam canalizar todo o seu potencial ou a sintonia entre você e a pessoa que estava fazendo não estava de acordo. Porque quando está de acordo, elas convergem. Essa conversão funde as duas energias numa coisa só. Por isso que Jesus falava, quando dois ou mais estiverem em meu nome, eu estarei. Por que ele falou quando um só tiver? Porque precisa de duas ou mais. Sim. E aí, nesse momento, assim, eu acho que é até importante a gente, enquanto terapeuta, enquanto pessoas que estamos cuidando de saúde, falar a respeito de uma coisa que eu ensino muito para as mulheres a respeito disso. O orgasmo, ele é um ápice, ele é um ponto máximo de uma explosão energética, né? E quando eu estou tendo relação sexual com alguém, né? Ou seja, eu entro em contato com a energia dessa pessoa e eu tenho orgasmo com essa pessoa, naquele momento a nossa energia se funde. Sim. Né? Ela se comunica. E aí é muito importante a gente entender uma questão. Cuidado com a tal da carência. Porque às vezes a gente fica aí, né, disponibilizando a nossa energia sagrada. O que é isso? Uma pessoa, outra pessoa, fusão. Sim. Isso chama sobreposição energética, segundo Reich. E essa fusão gera matéria. E aí, o que a gente precisa entender também sobre essa questão de energia? Energia pode estar sendo usada por um vampiro energético. Ou é aquilo que a gente fala, a energia do outro fica. A energia fica em mim. Por um tempo ela fica comigo. E aí, se você fica trocando de parceira a todo momento, porque cada hora você está com uma carência, cada hora você busca uma pessoa, aí você olha para sua vida e fala assim, minha vida está uma zona. Pois é. Talvez você mesmo esteja procurando a zona, né, da sua vida com suas próprias mãozinhas, com seu próprio corpinho. Eu coloquei um vídeo no meu canal falando sobre eu ouço vozes, e daí? Nesse vídeo, eu falo exatamente sobre isso. Quais vozes são minhas e quais não são minhas? Porque existe uma maneira muito simples de você saber. Isso é um estalo de Vieira, é uma coisa, uma eureka, uma coisa que veio, é meu, ou isso não é meu? A resposta é muito simples. Reich, assim, eu estou adorando Reich porque ele explica muita coisa. Ele vira e fala assim, tudo que leva à sua evolução, à expansão do seu biosistema é seu. O que leva à contração não é. Então, e aí vou dar um spoiler para as mulheres, né, para quem está por aí. Quando a gente tem a nossa intuição, quando a gente está conectada com a nossa intuição e aquela vozinha fica falando, não vai, não faz. Aí você sabe que você não devia fazer, mas você faz. Qual que é a sensação depois? Sabia que eu não devia ter feito. Ou seja, quando a gente tem essa certeza absoluta, é a minha intuição.
Quando eu não tenho, geralmente pode ser o medo, pode ser um sinal de alerta, né? Mas aí eu preciso estar conectado comigo, né, Neto? Senão eu não consigo ter essa clareza do que está Até para saber acontecendo. se essa intuição está vindo realmente de você ou do seu pai e da sua mãe. Né? Porque às vezes essa Oh, vozinha está falando e não é a sua, é a da sua sim, mãe, né? Ou é a do seu sim, pai. Então, assim, sim, ou é do medo da fofoqueira do bairro. Então, assim, você tem que tomar assim, a autoobservação é o ponto-chave. Assim, esse pensamento é meu. é, A hora que você faz isso, se ele ficar mudo, não é. Agora, se ele continua a existir, pode ser que seja seu sim. Mas aí tem que questionar é, mais um pouco. Né? Você nunca pode acreditar no que você está pensando logo de cara. Você tem que refletir sobre o que você está pensando. Por que eu estou pensando? Da onde isso está vindo? O que me levou a sim, pensar isso? Como eu cheguei a isso? E muitas sim, vezes, na hora que você começa a fazer esses questionamentos com esse pensamento, ele afrouxa. Se afrouxou, não era teu. Porque o teu ele não tem. é. Você começa a achar seus porquês, né? À medida que você vai se perguntando, seus porquês, os seus paraquês, eles aparecem, né? Então eu acho que é muito importante a gente ter essa consciência que, assim, quanto mais próximo da minha verdade eu estou, né, mais justificável é essa situação para mim. Então, mais sentido ela faz, mais motivo eu tenho. Agora, tem umas respostas que eu costumo falar assim que fazem muito sentido. Né? Ah, mas por que você pensa assim? Ah, porque minha mãe me ensinou. Ah, porque eu vi meu pai fazer isso a vida inteira. Não, então isso não é seu. Isso não é seu. Né? Isso é um aprendizado. Então, por exemplo, por que que, né, falando assim da minha imersão, por que que no primeiro momento da imersão eu olho para tudo isso? Porque na fase adulta eu preciso aprender a separar, né, o joio do trigo, né, o que que é meu, o que que é bom, o que que não faz sentido mais, né, para poder criar uma vida mais autêntica, né, mais próxima de quem eu Tanto é que, verdadeiramente sou. dentro do curso da Lisa, você falou um pouquinho sobre o sistema de culpa. Muitas vezes a pessoa sente prazer e a culpa de sentir prazer gera uma dor maior do que o prazer sentido. Então ela passa a negar o prazer, porque o prazer dói. Olha que louco, É, é, entendeu? é Porque bem isso. comer, ninguém vai falar nada para ela que é pecado. Agora, ter prazer, isso é pecado mortal, né? Até que foi expulso do paraíso porque buscaram isso. Então, tanto é que não existia vergonha antes do conhecimento. Não, não, A vergonha só vem com o conhecimento. Então, a ideia é que o conhecimento é ruim. Não é. É o contrário. O conhecimento liberta. Tudo bem que você vai ser massacrado pela sociedade. Que nem, eu não estaria fazendo uma live dessa com a Nízia e falando o que eu estou falando há 10 anos atrás. Não faria. Entendeu? Porque eu ia ser massacrado. Hoje, é, eu com estou certeza. menos, mas estou ainda. Mas já estou mais estudado. Né? Então, assim, quer massacrar, está. Mas hoje eu tenho fundamento para falar. Eu tirei disso, eu estou seguindo essa linha, eu estou seguindo esse cara, eu estou seguindo esse pensamento dessa outra pessoa. Então, assim, você não está brigando comigo. Você está brigando com um cara que estudou quase 40 anos para falar o que ele falou e eu só estou dando ênfase a isso. Não, eu só sei o que ele estudou. Então, nunca vai Top. ser brigado comigo. Isso eu aprendi. Né? Antes eu era igual a ela. Né? Eu batia de frente, assim, a intuição está certa, mas se eu puder, os dedos curtos, as unhas curtas, da onde eu estou tirando aquilo, ele não acredita em mim. E eu já aprendi que é natural dele, não é culpa dele, é natural dele, ele precisa saber um ponto de referência. Tanto é que no meio científico, você tem que falar a biografia, da onde você tirou aquilo, quais são as referências que você usou, por que você usou tais referências e como você fez a relação dessas referências. Sim. Para que o outro possa seguir o mesmo raciocínio científico e chegar numa mesma conclusão. Então é natural, tem uma parte das pessoas que tem pés assim que precisam desse modo de pensar. E ele é bom. Isso ele não está me ofendendo. É, e eu acho Mas que ele assim, tem esse tipo que de. cair na ficha, pensar desse Então, e jeito. aí, esse tipo de informação eu acho que é importante para a gente entender assim, né? Nós somos seres sociais e nos relacionamos o tempo todo. E às vezes, por eu ser essa pessoa, né? Que às vezes não sou tão, digamos,
científica, eu acho que o científico é chato. Quando, na verdade, o científico, gente, é que ele funciona desse jeito. Então não adianta brigar, né? É mais fácil aceitar, tentar lidar da melhor maneira possível com isso, porque aí evita conflito. É assim, a obrigação de se fazer entender é minha. Com Então, certeza. quando eu me propus a trabalhar com os 27 tipos de pés, eu tenho que usar os mecanismos que esses 27 tipos de pés funcionam. Então, eu tive que aprender a pensar com pés diferentes do meu e a respeitar as verdades dele como verdades. E é coisa difícil, entendeu? Tem personagem que até hoje me tira do sério. Me tira mesmo. E, assim, tem personalidade que eu não aguento, não. Né? Até hoje, me dá as requisitas. Mas eu sei que o problema está comigo, entendeu? Não está com aquela pessoa. Ela está agindo na natureza dela. E eu tenho que me adaptar. E é óbvio que vai ter uma resistência maior com tipos muito opostos comigo. A minha sorte é que eu aprendi a gostar de ler. Hoje eu leio, estudo, leio de A a Z, estudo de A a Z, procuro jogar tudo para os pés, ou tudo para a hipnose, ou os pés e a hipnose, entendeu? E ver, fazendo a conexão, a inter-relação, a fusão desses estudos para aprimorar. Mas isso é intuitivo? Não, isso é científico. Então eu estou aprendendo aos poucos a mente científica. Porque eu é igual a você, né? Então, mas eu acho que tem uma coisa que é importante da gente falar também, assim, sobre essa questão do ser científico, né? Por exemplo, quando a gente está falando dos estudos que são feitos e tal, a gente tem que lembrar, né, que para fazer um estudo científico, existe um grupo que ele é idêntico. Então, vou pegar a ansiedade como exemplo. Você pega um grupo para estudar a ansiedade, aí todo mundo tem que ter o mesmo padrão na ansiedade. Então, se o batimento cardíaco acelera, sei lá, a 115, a respiração, sei lá, fica em qual oxímetro, o lado direito dorme, tem que ser todo mundo igual. Se dentro desse grupo uma pessoa tiver 9 características iguais e uma delas for diferente, ela é tirada do grupo controle. Então, quando eu estou... Por isso que eu falo que a gente tem que ter essa mente de falar assim, não, peraí, essa verdade ela não é absoluta e pode ser que tenha coisas que eu não faço ideia de que funciona. Nenhuma verdade é absoluta. Porém, Sim. a verdade ela se torna mais próxima da realidade quando você usa pessoas com pés iguais. Irene, quando você trata de ansiedade, você pegar 10 desejos parecidos, né? Se você entende, mas muito parecidos, você vai ter um padrão de comportamento. Sim. Mas esse padrão de comportamento científico, inclusive medido pelo cérebro, né, que é muito legal, vai bater. Só que você não pode pegar esse padrão desse pé e aplicar para os outros 26. Esse é 27. Exato. Tem 23, 27 hábitos que são diferentes. Então você tem que pegar o dedo curto, padrão de ansiedade e dedo curto. Padrão de ansiedade e dedo longo. Você vai ver que são completamente diferentes, áreas diferentes cerebrais atuando. Então, maneiras de lidar com ansiedades totalmente diferentes. E se você não fizer esse estudo separando os pés, você vai ter resultados absurdos. E você nunca vai chegar a um consenso. Só que o que eu estou falando agora serve para estudo. Então você não pode, numa sala de aula, por exemplo, tentar ensinar 30 alunos com pés diferentes. Por quê? O ensinamento que você está fazendo, ele serve para um padrão de pé, mas não para todos. Então, a ideia, quando você começa a estudar com os pés, quando eu posso levar isso? Você pode levar para o estudo. Você pode criar, por exemplo, mecanismos que são 3 aulas numa aula só sobre o mesmo assunto. Então, você aplica pé curto, normal e longo. Por que a historinha dos 3 porquinhos todo mundo gosta? Porque tem o dedo curto, que é o prático, tem o dedo longo, que é o inteligente, e tem o outro porquinho, que é o emocional, que é dedo normal. Se você pegar os 3 mosqueteiros, que não são 3, são 4, é a mesma coisa. Você tem um prático, um emocional, um intelectual e um astuto ainda. Então, é muito legal a hora que você começa a entender que a astúcia não faz parte desse treino. Entendi.
Então, e aí mais uma vez a gente cai no que eu estava falando, assim, né? Não existe uma verdade absoluta, não existe uma regra absoluta e a gente pode transcender, mudar, transformar. E eu acho que, Ah, minha mãe assim, entrou na live, ó. Neuza Zucato. Oi, mãe. a mãe da Neuza, a mãe da Neto. Então, eu acho que tem uma coisa que, assim, acho que é para a gente ir indo para o final, assim, que eu acho que é muito importante, né? A gente, nessa posição de terapeuta, a gente é facilitador de transformação, né? A gente não tem verdades absolutas, por isso que a gente tem 1 bilhão de terapia, né? Com 1 milhão de conhecimentos espalhados pelo mundo. Acho que todas as terapias, todos os terapeutas merecem respeito. Para cada tipo de terapia tem um tipo de cliente, porque cada pessoa tem um nível e uma necessidade diferente, né? De transformação. E eu acho que, né, quem está aqui se identificou com os conceitos, com o Neto. O Neto é uma enciclopédia ambulante. Adoro falar com ele, ele é muito inteligente. Então, assim, está sempre estudando. Então, se você tem vontade de olhar para esse assunto, até, eu falo que até desse ponto, assim, esses cursos sempre são, né? Sempre, por isso que eu sou dessa experiência, né? Porque para mim eu falo muito, que você estava falando da energia, né? Que quando a gente acessa, desde o primeiro curso, cara, que eu fiz do carreira, eu tenho esse negócio assim, eu falo, olha, primeiro eu faço em mim. Se eu cheguei em tal ponto, eu posso ensinar a pessoa como é que ela chega nesse lugar também. Porque eu aprendi, eu sei chegar e eu consegui ensinar. Né? Então eu acho que isso é muito válido, acho que autoconhecimento, né, nunca é demais, a gente precisa realmente buscar ferramentas de novo. Os nossos pais nos levam até onde eles dão conta, até onde eles foram, né? Se a gente quer algo a mais, a gente tem que buscar, né, tudo isso. Então ressignificar essa história também é muito importante para que a gente possa viver essa maturidade, depois caminhar para uma velhice com uma bagagem diferente, né, para que os que vão vir, né, depois da gente também tenham coisas diferentes para ensinar e para aprender. Então, para quem não está seguindo, o Irmo, qual que é o Instagram, Neto? Irmo Neto, né? Irmo Neto e o Irmo YouTube Neto. Irmo Neto. Esse é o vídeo, qual que é? Então, para quem está aí do Neto também, que quiser me seguir lá, Nízia, _ Souza com Z. No YouTube não tem canal ainda não, que a gente não está por lá ainda não. A gente está aqui no Instagram mesmo. E foi um prazer. Obrigada, viu? Obrigado pelo seu tempo, pelos ensinamentos. Acho que é muito válido. E aí, divulga o seu curso aí para finalizar. Sim, agora eu vou falar um pouquinho do curso. Então, assim, para você que é mulher, que está aqui no Instagram, que me segue, né? A partir de semana que vem começa a imersão. É um projeto que cresceu desde quando eu, né, me vi como terapeuta, que é essa imersão da mulher inteira, e que é um momento onde a gente tira para olharmos para nós, como mulheres, né? Que eu com o Neto a gente falou sobre isso aqui hoje. Existe uma história por detrás do nosso feminino, né, do nosso corpo, da nossa sexualidade, de quem nós somos, e os nossos poderes, de alguma forma, infelizmente, eles foram adormecidos ao longo da história. Então essa imersão é para isso, é para a gente olhar para nós, entender a nossa história, olhar para as nossas dores emocionais, curar tudo isso, ressignificar a nossa história, né, e a partir de então nos abrirmos para o novo. O que é ser mulher? Né? Afinal de contas, onde é que está essa informação que não nos foi passada? Entender que nós somos cíclicas, nos conectarmos com aquilo que tem de mais sagrado, né, que é a natureza, entender como que a natureza está em nós o tempo todo, para que a gente possa ir se aproximando cada vez mais da nossa essência como mulher, do nosso poder pessoal, e aí a gente poder direcionar a nossa vida para onde a gente de fato quer, né? Olhando para as nossas relações, para os nossos sonhos, para as nossas realizações profissionais, para essa nova maneira de viver, né, assim, na vida adulta como uma mulher inteira. Então, se você gostou dessa informação, essa semana toda aqui vai ter gente falando aqui sobre coisas interessantes, sobre crescimento pessoal. O Neto é o primeiro que vem abrir nessa semana. Na semana que vem eu vou falar sobre assuntos mais específicos, sobre mulher mesmo, sobre o feminino. E aí na semana que vem a gente já tem treinamento no domingo, então se você tem interesse, fica ligadinho que as inscrições já estão abertas. Me chama no direct que a gente já está fazendo as inscrições já, tá bom? Meu amigo, obrigada. Se quiser só um pouquinho sobre a personalidade do curso Festa, estou lançando curso online, as inscrições estão abertas, né? Se quiser saber como eu passo o curso, mas as aulas estão agora em junho, os 2 primeiros sábados de junho e o último sábado de junho. Então, dia 2 de julho. Fala um pouquinho mais perto do microfone que sua voz ficou lá no fundo. Eu não entendi nada, não entendi o quanto que é o curso, só entendi que o curso é online. Repete aí. Então, vamos lá. O curso, agora ver, né? O curso vai ser agora,
em julho, né? Nos seus 2 primeiros sábados de julho e o último sábado de julho. Ah, então, quem tiver interesse, tem que contar comigo aí no privado e eu já passo no grupo para conversar. Obrigadão, Luísa, pela Eu que oportunidade agradeço. de conhecer. Obrigado por explorar um pouco essa técnica dos pés, no estudo que eu acho que é mais difícil de fazer. Eu sou apaixonado pelo arte. Tá ruim. Você foi uma das pessoas que eu encontrei em 2016, sabe? Você sente uma conexão, você sabe que é uma conexão ainda pro resto da vida. Obrigadão por tudo, obrigadão por ser essa guerreira, essa menina curiosa, essa menina que vai atrás, né, que se dedica, né, mesmo vazando leite, estava lá no curso em São Paulo, eu achei o máximo que mostra o quanto o seu empenho aí, né, não se faz. Obrigada, meu amigo. Bom, para quem teve que falar aqui com a gente na live, obrigada pelo tempo, pela disponibilidade. A live fica salva aqui, depois está salva lá no YouTube. Eu vou deixar na descrição lá o canal do Neto para quem quiser ir lá no YouTube e quiser assistir de novo. Neto, beijo, se cuida. Obrigadão a todos que Obrigada. assistiram. Tchau, tchau. Até a Tchau, próxima. tchau. Até.